Oi, pessoal, boa tarde a todos. Eu vou conversar hoje com a doutora Kátia Neiva, advogada. Estou esperando ela entrar aqui para poder chamá-la e a gente vai falar com vocês sobre violência contra a mulher. Então, nesse período de quarentena, como vocês sabem, a violência contra a mulher tem aumentado muito e, infelizmente, algumas mulheres têm vivido um cárcere privado dentro da própria casa. Então, por isso eu convidei a doutora Kátia Neiva para abordar esse assunto com vocês, tão pertinente nesse momento. E a gente vai aqui falar sobre os dois aspectos, tanto jurídico quanto psicológico. Eu quero pedir para vocês a participação de todos. Manda aí um aviãozinho para quem vocês acham que pode se beneficiar com essa live que nós estamos fazendo aqui. Então, manda aí pro pessoal assistir a gente e, por favor, fiquem à vontade para mandar todas as perguntas que vocês quiserem, que o nosso objetivo aqui é responder as perguntas de vocês. Então, é abordar os assuntos que realmente interessem a vocês. Então, por favor, mandem as perguntas, tá? Já chamei a doutora aqui. Bom, a gente sabe que Ok. nesse período aí de quarentena, muitas mulheres estão sofrendo violência, né, doméstica e que, Sim. infelizmente, o número de feminicídio aumentou bastante também. Então, eu queria começar perguntando para você, como advogada, né? Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a sua formação, sobre o seu campo de trabalho. E aí, depois eu Tá, vou te fazer algumas perguntas jurídicas, tá bom? tá bom, né? Obrigada primeiro por você ter aceitado estar aqui, viu? Imagina, foi um prazer. É sempre um prazer trabalhar com você. A gente já tem uma parceria de alguns anos, né? Com a psicologia e o Sim. direito. Eu trabalho com direito de família mais ou menos, estou formada desde 2008, então eu já tenho uns 10 anos mais ou menos aí que eu trabalho com essa área, né? E a gente tem uma parceria nos processos com laudos, enfim, com essa parte mais complicada, né? E a gente também trabalha com direito violência doméstica, né? Que é um tema muito complicado e assim a gente que é mulher, a gente sabe a importância desse tema na vida das mulheres, né? Como que é difícil hoje ser mulher, né? Enfrentar as barreiras que a sociedade, na verdade hoje não, né? Sempre foi, né? Mas agora está vindo mais à tona as informações e trazendo o papel da mulher com mais, assim, não importância, mas a gente aparece um pouco mais, né? E o direito, ele acaba envolvendo tudo isso, né? Então, nesse aspecto do que a gente está vivendo hoje, nessa infeliz pandemia que a gente está passando, né? Esse tema tem muita relevância por conta disso, né? E agora eu não sei se você vai me fazer perguntas, se eu continuo falando, o Não, eu que você quer queria saber? sim te fazer perguntas. Primeiramente, eu queria te perguntar se as mulheres elas têm direitos e se existe uma parte da advocacia que está voltada para esse direito feminino, Sim, sabe? Trazer mais essa conscientização. Eu não sei, a maioria das pessoas que está acompanhando a gente aqui não é da área. Então, para um leigo mesmo, sabe? Assim, quais são realmente os direitos da mulher? tá. Então, vamos lá. Em relação a essa pandemia que a gente está passando, é uma pandemia silenciosa. Então, assim, as vítimas, Uhum. elas, infelizmente, elas têm que sofrer, né, dentro de casa. E as discussões, os casais começaram a ter uma discussão aflorada, né, uma discussão em que eles começaram a ter muito desentendimento dentro de casa, né? E isso está provocando muita violência, né? Silenciosa. E aí, o que, que acontece? Eu penso assim, a gente tem também um papel social em tudo isso, porque sua vizinha, vamos dizer quem mora em apartamento, sua vizinha ela está passando por um problema, você está ouvindo gritos, pedido de socorro, e a gente não pode ficar inerte a isso, sabe? Não pode fingir que não está ouvindo aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, sabe? Uhum. Esse, essa frase, sei lá, que as pessoas falam numa boa como se fosse uma coisa tranquila. E não é, né? A gente tem um dever também de proteger as pessoas. E existem canais hoje que as mulheres podem procurar,
né? Para estar se resguardando. Então, assim, hoje a Polícia Civil, ela tem o boletim de ocorrência eletrônico para a violência da mulher, tá? Então, a mulher que está sofrendo isso, ela pode entrar no site da delegacia, da Polícia Civil, né? Depois a gente vai vamos fazer um post, né, colocando todas as informações certinhas. Mas, assim, você pode fazer, por exemplo, comunicar através desse boletim de ocorrência eletrônico, juntar fotos, juntar WhatsApps dessa agressão. Tem muitas mulheres que estão sendo perseguidas, ameaçadas por ex-namorados que moram perto. E, assim, por a polícia não estar 100% ali presente, as mulheres ficam se sentindo coagidas, né? Então, o 90 também, e tem o Disque 180, que é o Disque Denúncia, né? Que você pode fazer esse tipo de denúncia. Tem também a Casa da Mulher Brasileira. O atendimento lá é 24 horas, tá? Tá. Então você pode fazer você pode entrar no site, depois a gente vai deixar todas as informações, mas também é um atendimento 24 horas a mulheres que sofrem agressões, tá? Tá bom. Para quem entrou agora, então, eu perguntei para a doutora Kátia que leis, né, ou enfim, se tinha uma parte do direito que protegia a mulher. E uma mensagem que ela deixou importante aqui é que a lei que mais protege a mulher é a parte social, é o trabalho social. Então, todos nós temos um papel nisso. Então, se você estiver nesse momento ouvindo algum tipo de violência sendo praticada, como vizinho, como pessoa próxima, enfim, alerte, tá? Alerte as autoridades. Então, a gente tem 180, que é o Disque Denúncia, que você não precisa se identificar, mas que você pode fazer esse tipo de denúncia. E você também pode ligar na Polícia Militar, é isso? Sim, Na o Militar. 90 também funciona. 190, tá? É. A polícia ela pode não estar ali naquele momento, mas ela pode se deslocar para esse local para poder ver. Um outro jeito, Kátia, eu tô errada ou não, me corrige, tá? Se eu estiver errada. Mas, por exemplo, se eu tô morando num condomínio, num prédio, e eu Uhum. ouço que o meu vizinho tá ali, assim, de repente violentando, agredindo, eu posso bater na porta, falar, opa, o que que tá acontecendo aí? Isso. Sim, você pode Tá, invadir aquela privacidade, né? Já tá. fazer um alerta, até combinar algum sinal, sabe? Que, por exemplo, se precisar de mim, olha, você amarra um pano branco na porta, sabe? Algum sinal para aquela vizinha estar se comunicando com você de uma maneira que o agressor não perceba, né? Porque Tá. se ele perceber, é dificultoso para a mulher, né? Sim, eu não sei se você viu que houveram algumas ações sociais vinculadas a isso nesse momento. Algumas empresas elas fizeram vídeos explicativos e nesses vídeos as mulheres abrem como se fosse um tutorial de maquiagem, mas na verdade eles pedem que elas coloquem no fone de ouvido e nesse momento eles ajudam essa Sim, vítima sobre sim. como que ela pode proceder. Então, realmente, esse agressor saber dessa intervenção pode inclusive resultar em pior, assim, em Sim, morte, tá? sim. Eu vou E te falar as perguntas que estão mandando aqui, tá bom? Mas, por favor, tá. prossiga. Tem também um aplicativo que chama Penhas, de Maria da Tá, Penha, só que chama Penhas, só Penhas. E esse aplicativo, ele, se você baixar no seu celular, ele deixa para você juntar 5 contatos, assim, que você tenha de confiança. Então, você clica ali quando você estiver sofrendo agressão, você precisa de um socorro, né? E tem todas as suas informações, inclusive para chamar a polícia. Então, é um aplicativo bem legal que fornece assim também uma segurança para a mulher, né? Então achei bem interessante esse aplicativo. tá. Então, gente, penhas, tá? Você consegue vincular alguns contatos e aí você consegue chamar uma emergência. Na verdade, ele vai levar uma mensagem para aqueles contatos que você deixou ali previamente e aquelas pessoas já vão saber do que se trata e elas podem acionar a polícia, chamar a ajuda, Isso, tá? isso. A Débora Galiza, obrigada, viu, Débora, por estar aqui. Ela perguntou o que a lei ajuda nos casos de violência doméstica. Então, existem as medidas protetivas, né, que estão descritas na lei e que elas fazem com que tenha consequências ao agressor. Então, por exemplo, deixar, ser afastado da mulher, né? Isso, inclusive,
já está até, mesmo com a pandemia, está ocorrendo, tá? O único problema que a gente está passando hoje são as audiências, né? Porque não estão sendo realizadas no fórum. Então, isso está trabalhando um pouco os processos de violência que já existem. Mas as medidas protetivas, que são que é a lei, né, que é da pergunta dela, as medidas protetivas que têm que ser aplicadas no caso de uma lesão corporal, de um estupro, enfim, já estão sendo decididas tanto pelo tribunal, então está ocorrendo normal. O Tribunal de Justiça está funcionando, não fisicamente, mas remotamente. Então, quanto a isso, se hoje uma vítima for a uma delegacia, uma vítima de estupro, enfim, e o Ministério Público sentir a necessidade da medida protetiva, ela é concedida, não parou, tá? Tá, perfeito. A gente tem uma pergunta aqui também do Tiago, tá? Sabemos que o feminicídio vem aumentando nesse tempo de quarentena. Houve aumento nas denúncias também? Você tem essa informação? Você sabe dizer se houve? Então, de cabeça, assim, eu não tenho. Teria que levantar, né? Tá. Porque eu não trabalho no Ministério Público, então eu não consigo... O que eu vi, assim, nas notícias que estão passando, né? Inclusive as do Tribunal de Justiça, que para mim são as mais importantes, né? E as mais seguras, né? Mostra que existem denúncias, mas existem muitos boletins de ocorrência, porque esse boletim de ocorrência eletrônico facilita, né? Inclusive a vítima não precisa ter uma delegacia, ficar lá horas esperando, né? Que a gente sabe como que é o âmbito de delegacia, né? Agora, números, depois a gente pode até colocar no post, né? Vou até anotar aqui para a gente dar um retorno mais então a gente concreto. vai poder falar sobre isso, tá bom? A gente vai postar isso daí no arrobinha da Kátia, que tá para vocês aí na live. E, por favor, mandem as perguntas de vocês que a gente vai respondendo. Eu vou falar um pouquinho, então, dos aspectos emocionais que envolvem essa violência contra a mulher, enquanto o pessoal vai entrando, vai perguntando para nós o que quiser saber. A gente sabe, né, que muitas vezes a violência que essas mulheres sofrem vem principalmente das próprias mulheres. Eu acho que você está envolvida nessa área e sabe disso, e eu da minha parte também. Então, existe um preconceito muito grande de mulheres contra mulheres. E é importante que as pessoas entendam que a vítima muitas vezes se culpa. Então, que a mulher, ela acha que ela é culpada daquilo que ela está passando. Então, ela não consegue ver o agressor como um ser que só é punidor, mas sim, ela mereceu aquele tapa, ela mereceu aquilo. Então, ela muitas vezes retorna para aquele relacionamento pela questão da culpa. E a culpa, a gente, psicologicamente falando, é um dos piores sentimentos que a gente carrega como seres humanos. Assim, todo mundo sente, mas a partir do momento que você se sente culpado, existe uma questão social, né? Uma questão cultural de que Deus castiga, né? De que quando você faz coisa errada, você merece ser castigado. E a gente embute esse conhecimento em nós e acaba achando que quando você está errado, você precisa ser punido. E aquele homem, normalmente agressor, ele agride a vítima e ele usa ações da própria vítima para justificar a agressão. Então, ele não é um ser, né, que simplesmente chega lá e bate, né? Ele usa algumas coisas que aquela mulher fez anteriormente e ele usa isso, né, como desculpa para a covardia dele, para matar. Aquela história de não poder usar o shorts curto, porque você provocou no homem uma situação, então é bem complicado ser mulher, viu? Agora, sendo um pouco feminista, assim, né? Eu não sou feminista, mas, assim, o mundo é muito machista, né? Muito. Então, a gente vê até no lado da pandemia, sabe? Assim, hoje os homens estão sem trabalhar, estão sem conseguir sair de casa para trazer o sustento da família. Aí a mulher, ela se põe na frente, ela tenta se reinventar como chefe, né? O que tem que resolver as coisas. E é bem complicado mesmo. E essas mulheres, assim, o que eu pude notar é que elas todo mundo julga, né? Julga muito, tem muito julgamento, assim. Mas você apanhou, mas voltou.
porque o cara te bateu lá atrás, você tinha que ter terminado com ele, nananã, e papapá. E assim, a pessoa, ao invés de ajudar, ela fica naquele julgamento, né? Ah, mereceu, sabe? Então, eu vejo de outra maneira, né? Eu vejo todo. Eu acho Uhum. que a gente tem que prestar ajuda sem julgar, entender o porquê, acolher aquela mulher, entender o porquê que ela está passando por aquilo, né? Aquela famosa síndrome de Estocolmo, né? Que fala. E entender o porquê que ela passa por isso, quais são as consequências. Tem muita mulher que depende financeiramente desses homens, né? Estão presas e não são mulheres pobres, não. A gente não está falando de pobre, não. A gente está falando de mulheres com dinheiro. E a gente sabe bem disso, né? A gente lida com isso. Mulheres reféns de maridos por conta de dinheiro, por conta de um status ou por paixão louca, né? Uhum. Doentia, né? Sim. E aí elas aceitam, elas acabam aceitando conviver, viver nessa condição, né? Colocar seus filhos também, né? Que aí a gente entra em outra seara, que são os filhos vendo a mãe passar por tudo isso, meninas aprendendo que tem que abaixar a cabeça para o pai, abaixar a cabeça para os homens, né? E porque a mãe abaixa, enfim. E é complicado mesmo. Não sei se você assistiu La Casa de Papel, a série, mas Eu lá comecei a assistir, mas não tive eles paciência. abordam a síndrome de Estocolmo. Na verdade, uma das reféns que tá ali, ela acaba se apaixonando por um dos criminosos. E aí, na hora que eles desenvolvem aquela paixão, até um próprio membro da equipe dos criminosos, ele fala, não, ela não tá apaixonada por você, ela só tá com Estocolmo, né? E eles começam até chamá-la de Estocolmo. E para quem não sabe, eu dei o exemplo, porque muita gente assistiu a série, e é isso, é você ter uma paixão por aquele agressor. Então você começa a confundir os sentimentos, né? Você deixa de ter repulsa e você passa a ter admiração. Até Sim, mesmo por essa figura de autoridade que aquela pessoa exerce. Então você começa a errar e ludibriar os sentimentos, porque você sim, tá vivendo um momento em que você tá numa relação abusiva, mas por alguém que você gosta, que você, né, que você tem admiração, que muitas vezes você escolheu para ser o seu parceiro. E a aceitação disso também é sim. muito complicada. Você que trabalha muito com divórcio, tá? Porque eu não acho que foge ao nosso tema. Você percebe que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se desvincular de casamentos ruins pela questão do status social relacionado a um casamento, a estar casado? Sim, sim. Existe um preconceito ainda na sociedade, né? Que a mulher antes era desquitada, então você antigamente falava assim, né? Desquitada, não era nem divorciada, a mulher era desquitada. E tinha aquele preconceito, com filhos, como que vai? E o que eu vejo hoje muito, assim, isso eu falo com experiência de causa assim mesmo. A maioria das mulheres, elas abandonam o trabalho, as carreiras. As mulheres se formam, tem mulheres que eram empresárias assim de multinacionais e elas se separam, elas saem do trabalho delas, né, para construir a família, para cuidar dos filhos. O homem vira o provedor, né? E aí elas se separam. E elas se veem totalmente perdidas. Mulheres com mestrado, doutorados, assim, que você fala, meu Deus, assim, ficam perdidas, porque elas não sabem para onde ir. Imagina você fora do mercado, 12, 13 anos, você com um Uhum. filho adolescente dentro de casa, e você vai, e agora? Eu vou ter que me reinventar. Aí vai pedir pensão para os maridos não querem dar, quando dão pensões mínimas, né? A gente sabe que com o divórcio as duas partes acabam diminuindo o padrão de vida, né? Mas o que acontece? Elas se veem perdidas, elas não sabem. Então, muitas continuam nessa relação abusiva, continuam vivendo casamentos fracassados, algumas até fingem que não veem traições, que tudo para não ter que sair daquele conforto, perdidas para onde ir, como ir. E assim, muitos casamentos que eu vejo, quem termina são os homens. As mulheres vivem tudo isso, contam as histórias dela, olha, doutora, é assim, 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 assim. E a gente até se surpreende, nossa, mas você viveu tudo isso. E o homem ainda que se separa, Que toma a né? iniciativa do Que toma a divórcio. iniciativa. Então, assim, hoje eu tenho um filho, né? Mas assim, que Uhum. eu quero educá-lo
para respeitar a mulher mais que tudo no mundo, mas provavelmente, se eu tiver uma filha, né, não sei, só Deus sabe se eu vou ter ou não, eu vou ensiná-la com um propósito. Filha, vai atrás do seu, não abra mão de nada por ninguém e nem por homem nenhum. Porque, assim, as experiências que eu vejo são mulheres totalmente perdidas. E aí entra a violência psicológica também, né? Qual que é a violência psicológica? Violência psicológica é o homem te... Ah, você não serve para nada. Você... Ah, eu tenho mestrado, doutorado, e daí? Eu sou tal, sou o bambambam. Ou assim... Ah, para que você vai fazer mestrado se você fica só em casa? Para que você vai estudar? Para que você vai fazer curso? Você não precisa disso. E a mulher fala, é mesmo, não preciso. É mesmo, não vou fazer. É eu que pago as contas. Você tá aí trabalhando nessa empresinha aí, ó, e você não ganha nada. Se não fosse eu, você não tinha isso e isso. E deixando a mulher sempre o quê? Abaixo, né? Porque é mais fácil de controlar, né? Você vai controlar uma mulher, né? Então, eu vejo muito isso. Infelizmente, sabe? Mulheres que super inteligentes. Eu não tô falando de gente de baixa renda, não. Tô falando de pessoas assim, né? Que você até chega a dar uma admiração, assim, de falar, né? Então, essa violência psicológica, que talvez seja uma das E mais talvez ela agressivas. seja sempre a que inicia, né? Normalmente o que a gente percebe é que essa violência psicológica ela antecede a violência física. Então Sim, começa assim, né? Então começa com um relacionamento que é abusivo. Tem muitos casais que optam também, a partir do momento que tem filhos, entre quem vai trabalhar e quem vai ter a carreira, né? Quem vai sim, cuidar dos filhos e quem vai ter a sim. carreira. É, E aí, então, faz-se um acordo de que o homem vai, então, se dedicar a estudos, a trabalho, a crescimento corporativo e a mulher vai ficar em casa cuidando dos filhos, até porque a gente sabe que dentro da nossa realidade, aqui no Brasil, pelo menos, é bem caro você ter alguém para olhar os seus filhos. Se você não sim, tiver o auxílio de uma mãe, de alguém que possa cuidar, é sério, né? É uma coisa cara. Então, às vezes, realmente, essas mulheres, elas ficam sem ter, né, uma estrutura não que tem situação. possa. E aí, quando você põe na balança, você fala, puxa, é melhor, então, eu ficar, ao invés de eu ir trabalhar, porque eu vou estar trocando 6 por meia dúzia para deixar outras pessoas cuidando dos meus filhos, é melhor que eu mesmo cuide, né? Sim, Então acaba acontecendo isso. E aí essa mulher já vai sendo diminuída. É lógico que a gente está falando aqui de homens machistas, de relacionamentos que são sim, específicos, não existe. são todos, Não ainda todos, bem, né, gente? né? As Sim, coisas têm graças a mudado Deus. muito graças à informação e tudo Sim. isso. Então, não são todos os relacionamentos que são assim, mas aqueles que a gente percebe a violência psicológica ela antecede, porque a partir do momento que você já se sente diminuída, que você já se sente incapaz, a chance de você deixar alguém te agredir fisicamente é maior. Ah, sim. Então, primeiro você oprime, né, o ego, então, Sim. daquela mulher, para que depois você possa violentá-la de uma forma mais efetiva, né? Esse ano de 2020, eu vivi uma coisa ruim, assim, com relação a alguém que eu conhecia e que morreu, foi assassinada pelo ex-marido. E dentro desse relato, assim, o homem, ele era muito ameaçador. E então ele sossegou. E aí tava todo mundo tranquilo, achando que nada mais podia acontecer. Ela tinha medida protetiva, era inclusive uma estudante de direito. E aí ela simplesmente já tinha trocado as fechaduras da casa, achou que estava tudo bem, sabe? E aí, a partir do momento que ele acalmou, que ninguém achava que alguma coisa pudesse acontecer, foi que a coisa aconteceu realmente. Então, você sabe sobre isso? Se realmente isso é uma coisa comum? Se realmente esses homens, assim, eles agem dessa forma? Tipo, fingindo que tá tudo bem, aí justamente nesse momento que eles acabam Então, atacando. geralmente o agressor, ele tem esse comportamento. Aquela velha história, bate, depois assopra, né? Tá. Então, ele bate, ele humilha, mas depois ele vem e dá o afago, o carinho. E é também um desses motivos que fazem com que as mulheres voltem, né, para esses agressores. Porque elas pensam assim, não, ele vem com perdão. Não, desculpa, foi só dessa vez, eu não vou fazer isso mais. Eu estava bêbado, ou eu tinha bebido uma cerveja, ou olha, mas também você me chamou disso, me chamou daquilo.
e justifica, né? E essas mulheres acabam o quê? Aceitando essa situação e dizendo, não, tudo bem, passa, e assim vai. Nesse caso que você contou, ela tinha medida protetiva, que infelizmente não ajuda, né, a afastar algumas pessoas, mas infelizmente quando o ódio toma conta do ser humano, assim, não tem medida, não tem situação, né? E aí o feminicídio é um dos temas, assim, mais tristes, né, de se falar, e ao mesmo tempo que mais cresce no Brasil, infelizmente, né? E por conta disso, assim, você morre por ser mulher, simples assim, né? Eu tenho um dado aqui desse ano, tá? Eu só não vou saber a fonte, mas depois eu vou até trazer a fonte para vocês, que acho que isso é importante a gente colocar. Mas o feminicídio ele mata mais no Brasil do que o coronavírus matou na China, né? Que mata muita gente mesmo, assim, é impressionante. E você sente que tem um pouco de abafamento desses casos na mídia, que a gente ouve falar, porque assim, acontece com muito mais frequência, mas até o momento que atingiu alguém próximo a mim, parecia sempre uma coisa que acontecia com o outro, mas nunca ia acontecer assim, perto, sabe? Quando isso acontece, a sensação que a gente tem é de culpa. E talvez esse seja até um dos motivos que eu esteja aqui hoje com você, porque eu senti muita culpa naquela época. Pensei, puxa, eu devia ter falado mais, eu devia ter não sei o quê. E, na verdade, tudo foi dito. Tudo aquilo que podia ter sido dito foi dito. Mas talvez não tenha sido suficiente. Talvez a gente não tenha informação suficiente. Tipo, essa casa da mulher, que as mulheres podem ir para lá, mesmo durante a quarentena, né? Você não precisa ficar na sua casa. Você não está sozinha. Lá tem atendimento com psicólogos, com assistente social, assim, sabe? Um acolhimento mesmo, não é só uma denúncia que você vai lá, faz e vai embora, né? Eu tive um caso muito engraçado com uma cliente que a gente foi fazer um boletim de ocorrência, né? Dela na delegacia da mulher, e chegou lá, eu fiz todo o procedimento e na hora de finalizar a atendente falou assim para mim, olha, é o seguinte, doutora, agora a gente vai ligar pro agressor para ele ser ouvido. Eu falei, não, minha cliente precisa de uma medida protetiva. Ele está dentro de casa, ela está lá dentro, como é que ele vai, né, ser informado que ela acabou de fazer um boletim de ocorrência e ela vai para casa contra esse homem? Não, eu preciso dar medida protetiva. Preciso que ela... Você pode até chamá-lo para ser ouvido, porque é um direito dele, né? Mas ela tem que sair de casa. Ele tem que sair de casa, desculpa. E aí veio essa barreira, eu falei, então não finalize esse boletim de ocorrência, eu vou entrar direto na justiça, vou pedir essa medida protetiva para o juiz, vou colocar nas costas do judiciário, então o judiciário vai ser responsável. Se amanhã essa mulher morrer, ou o cara se vingar dela, não vai ser culpa minha, vai ser culpa do judiciário e de uma delegacia da mulher que avisou a agressora, olha, essa mulher veio aqui, falou... Desculpa, que você bateu falou nela? isso de você. Mas... Não é? Então, assim, é surreal quando a gente se depara com isso. Então, você falou que você se sentiu um pouco impotente, né, quando isso aconteceu. Mas, assim, a gente tem que dar rede de apoio, tanto você que é psicóloga como mulher, eu como advogada, mas também como mulher, a gente tem que se acolher. Mas, assim, não está nas nossas mãos, né? Eu falo assim, eu busco sempre chegar na mão do judiciário. A gente tem muitos casos, a gente trabalha com casos de abuso de criança, com casos de violência de mulheres, assim, alienação parental, de mães que ficam meses sem ver os filhos, né, por uma injustiça. E a gente fala assim, eu sempre falo assim para todos os meus clientes, que é o meu lema. Primeiro, eu não pego nenhuma ação que eu não acredite, né? Segundo, eu coloco no dever do judiciário, entendeu? Olha, judiciário, essa mulher foi espancada, essa mulher foi maltratada, violência doméstica, o homem acorda de madrugada, essa cliente, o marido acordava de madrugada, ficava olhando ela, dormir. Quando ela acordava, tomava um susto. Aí ele falava assim, cuidado, viu, eu tô por aqui. Como é que se vive assim? Como é que se dorme assim? Você imagina numa pandemia, porque esse cara de manhã ia trabalhar, agora você imagina agora, nesse coronavírus, uma mulher dessa dormindo com um homem desse, sabe? Sim, sendo controlada 24 horas, né? E a gente tem que ver que a realidade do nosso país é que muitas pessoas não têm casas enormes em que elas possam ir para outro ambiente.
tem um monte de gente convivendo ali em poucos metros quadrados, né? Em que você, de repente, não tem nem a liberdade de poder mexer no seu celular. Porque aquela pessoa tá perto, porque ela tá vendo o que você tá fazendo o tempo inteiro, né? Então você tá sendo o tempo inteiro muito mais observada que antes você ainda tinha de, tô indo ali, vou trabalhar, vou fazer tal coisa, ou o cara saía para trabalhar e você ainda podia, de repente, mexer ali em alguma coisa, avisar alguém, né? Talvez por isso que seja Você não tem essa esse liberdade, aplicativo. né? Então, assim, o que a gente puder fazer para informar essas pessoas, o nosso dever, e não é só advogado, psicólogo, não, é todo Não, mundo, mas são todos, entendeu? né? Todo mundo conhece alguém, eu tenho certeza, que sofreu ou violência física ou psicológica. Sim. Tem um Instagram aí que chama assim, ele nunca me bateu, mas ele nunca me bateu. E aí são relatos de mulheres, que não tem os nomes, enfim. E tem uma música da Kelly Key, que acho que é da sua época também, que é aquela música, não uso mais batom, perdi meu curto, diminui meu tom. Você já ouviu, né? Já. O pessoal da nossa época É já por ouviu. causa de você, chama Essa música, a letra dela é um abuso. É? Ela não usou batom, ela não usou shorts curto, ela diminuiu o tom e no final ela trocou todo mundo por alguém que só arrasava ela, né? E termina, e o cara termina com por ela. alguém que só me arrasa por causa de você, não Não posso mais mais entrar em entrar. casa, ela fala. E ela Então, fala que ela e no esqueceu final quem ele sai ela fora. é e ela já não sabe mais quem ela é. Que E no ela, final, além dela ter perdido tudo, ela perdeu a própria essência. Ela e deixou ela de ser quem fala ela assim, era. ou não é pra chorar, né? Então, assim, e a gente cantava adolescente achando que era uma música romântica. Que o amor é muito bom, né? Então, mas olha quanto abuso que ela sofreu para ficar com o cara, você entendeu? Então, assim, a gente passa um abuso sem perceber. Não, e talvez até assim, a nossa questão cultural mesmo, de que naquela época, que não faz Cultural. muito tempo, porque a gente não tá numa idade extremamente avançada, isso é pouco tempo atrás, aquilo ali era Ainda bem, né? normal, inclusive era algo relatado, né? Assim, e Sim. né? Nossa, que top, você deixou de ser quem você é para simplesmente por amor, né? Ó, a Núbia falou aqui, se todos os advogados fizessem esse apoio psicojurídico, creio que elas seriam mais encorajadas. Parabéns pela atitude de vocês. Obrigada, viu, Núbia? Obrigada pelo seu reconhecimento, por você estar dizendo isso aqui pra gente, porque é o que nos motiva mesmo. E a ideia é justamente essa mesmo, de trazer para vocês conscientização. Gente, manda aqui o que vocês quiserem saber. Nath, do Thiago, existe um padrão nos casos de violência doméstica? Inicia com uma violência psicológica e segue para uma violência física? Normalmente, né? Normalmente. É isso que a gente está falando, é uma coisa assim, singela. É uma humilhação, é não deixar trabalhar, é não usar o shorts curto. Começa assim. Então você começa a perceber nesse sentido. Aí o cara grita, sobe o tom, não deixa você falar mais do que ele. Se você tem opinião diferente, ele te humilha na frente dos amigos, então você está num churrasco. Não, eu não concordo. Como assim você não concorda comigo? Sabe aquela coisa? Aí você. Ai, amor, desculpa. Você disfarça, né? Até Aí, porque eu acho, tá? Desculpa eu interrompê-la, mas eu acho que se você chega numa mulher que está empoderada, vou usar esse termo assim, mas alguém que está bem, que está com o ego fortalecido, e você simplesmente dá um tapa, aquela pessoa, ela na mesma hora, ela vai, não, aqui não. Mas a partir do momento que você enfraquece aquele ego, é que você tem a chance de poder agredir fisicamente. Então, existe esse padrão. E tem essa separação de, tipo, o que é uma briga de casal e o que é uma humilhação por uma violência, né? Uma briga de casal normal. Mas você tem que identificar se essa pessoa te diminui, se essa pessoa te exclui, se essa pessoa faz com que te humilha, né? Uma humilhação diária, né? E nessa pandemia... Pode falar. Nessa pandemia, encerra, por favor. Nessa pandemia, isso é silencioso, né? Então, eu nem imagino que essas mulheres estão sofrendo dentro de casa, sinceramente. E tem outra mais. Na pandemia, tá todo mundo bebendo, né? Tá todo mundo... Aumentou 30% o consumo de bebidas alcoólicas. Você imagina o homem que já é alcoólatra, que na rua ele passava no bar, hoje ele tá dentro de casa. Você imagina esse homem 3 vezes mais agressivo dentro de casa.
Então, E o álcool bem está difícil. muito relacionado à violência, né? Muito, Sim, muito, sim, muito. sim. A Cláudia, obrigada por você estar aqui. A Cláudia virou minha super fã, hein? Aqui ela tá em todas as minhas lives. Muito obrigada. Tem vários agressores fisicamente e tem agressores com palavras. Vou situar um namoro onde um cara falava a você que você é feia, gorda e outras palavras. Como deve agir? Tá, ela tá falando aqui de quando a pessoa vive um relacionamento em que a pessoa ela sofre uma violência psicológica. Eu vou responder esse, tá bom? Tá. Então, Cláudio, o que acontece é o que a gente falou, que essa pessoa, ela é como um abusador, um pedófilo. Normalmente, esse pedófilo, ele não é um ser que surgiu, ele ganha a confiança daquela pessoa. Então, aquelas palavras, elas acabam tendo mais poder. O que a gente deve fazer? Na verdade, a gente deve não ouvir. Mais envolvido com essa pessoa amorosamente, fica mais difícil. Porque a pessoa ela não vai chegar pra você e falar, você é gorda. Só vai falar, olha, você engordou, você tá Não mais fala, gordinha. Não fala. fala, mas... Ou então, você engordou e tal. E aí você leva aquilo como uma coisa, tipo, pô, é um toque, não é uma coisa pra me Não, fazer mal. sim, Então, sim. o principal é que a pessoa... O que eu percebo, assim, psicologicamente falando, é que essa pessoa ela passe a ter outros prazeres na vida, porque muitas vezes a gente foca muito no relacionamento. Sim, E é sim. mais fácil quando a gente está sem trabalhar, é mais fácil quando a gente é mais jovem, é mais fácil. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, seria que essa pessoa, porque se você bater de frente e falar, olha, você tem que sair dessa, esse cara não te faz bem, não sei o quê, a pessoa não vai conseguir olhar para aquilo como uma violência psicológica. Então, que ela comece a ver outras coisas e comece a colocar o entusiasmo dela em outras atividades para que aquilo deixe de ser o foco de felicidade dela e ela Uhum. consiga olhar por outras vertentes, porque senão aquela pessoa ela tem um poder muito maior, que era o que a gente estava falando, essa dependência financeira e tudo mais. Mas o ideal é que essa pessoa, se ela se gostar, ela fale isso, olha, eu tô Sim, satisfeita com o meu corpo, sim, sim. né? Você tá com o seu? Ótimo, E se né? não estiver satisfeita, corre atrás, né? Mas não. Do seu Realmente ego, é horrível volta. você ouvir esse tipo de coisa no relacionamento. E é comum, né? A gente ouve isso. É um absurdo se você for pensar, né? É. E não só num relacionamento amoroso, né? Em outras situações também acabam acontecendo, mas a gente tem que ter autoestima, né? Autoestima acho que faz parte 100% de tudo isso. Sim. Então, um trabalho importante dessas mulheres é de autoconhecimento, de que elas possam se reconhecer como pessoas importantes, que têm o seu valor, né? E que muitas vezes isso vai vindo mesmo por esse enfraquecimento egóico que é feito por conta desses relacionamentos abusivos que as mulheres sofrem e também muitos homens que não permitem o fim desses relacionamentos, né? E aí chega o caso até do feminicídio, né? Que é É. uma situação mais extrema, né? Que Mas foi que o caso que tudo eu te pode relatei, acontecer. ela não tinha aceitado, sabe? Assim, ela tinha sido traída e aí ela resolveu se divorciar. Realmente ela tentou continuar, mas não conseguiu continuar, permanecer casada e aí ela pediu o divórcio. E aí, por conta disso, essa não aceitação do fim do relacionamento foi o que levou ao assassinato. Então, É, e talvez esse seja o estágio mais perigoso, a gente pode dizer assim, onde mais ocorre o feminicídio, ou não? É leviano da minha parte dizer algo não, assim. não, eu acho que tem conexão que você está dizendo, tem Tá. relação. Mas, assim, tem gente que não aceita, tá tudo bem, de repente vai lá e esfaqueia a mulher na frente dos filhos. Eu vi um caso esses dias, acho que na internet, disso, que o pai esfaqueou uma médica e levou o filho, deixou na casa da avó, acho que foi em Goiás, alguma coisa assim, não lembro agora direito. Depois ele pegou o carro, foi pra BR e se jogou na frente de uma carreta, o carro. Nossa. Ainda matou um caminhoneiro, podia ter Criança, matado mais uma pessoa, a né? criança, Ou não várias. matou. Graças a Deus o caminhoneiro ficou bem. Mas imagina, a criança tinha 6 anos, né? Então você imagina, viu a mãe, né, o pai matando, o pai se matou e essa criança ficou com a avó. Então, assim, um dia ela perdeu tudo que ela tinha, né? Sim, e toda a referência dela, né? E toda a segurança
vinculada ao mundo, porque na verdade você cresce com uma crença de que o mundo no qual você vive não é seguro, né? Que a qualquer Sabe que momento alguma coisa pode acontecer e isso, assim, é muito, muito terrível para uma criança. Porque as crianças, elas precisam ter a sensação de que o mundo onde elas vivem, onde elas estão, é seguro, né? Para sim. que elas se envolvam psicologicamente bem, isso é importante. Ó, já tive casos de violência contra a mulher no hospital, tratando a parte médica. O Thiago é médico, tá bom? Deixa eu Como... acender a luz. Espera só um pouquinho, Tá bom. tá? Um segundo, desculpa. Então, Pronto. Eu cheguei, tinha sol ainda, e agora tô melhor. acabou. Já tive casos de violência contra a mulher no hospital, tratando a parte médica. Como aconselhar essas mulheres no momento de violência? Ela teve. Eu não entendi. Eu não entendi Ele é como. médico e ele recebeu no hospital uma mulher que tinha sofrido Entendi. violência doméstica. E ele quer saber qual que é a melhor forma de ele abordar essa mulher e aconselhar essa mulher num momento assim, como médico. Então, na minha opinião, assim, primeiro acolher essa mulher, não Tá. julgar, não querer saber, porque assim, se julgar, ela corre, né? Porque agora ela precisa de acolhimento. Informar para ela que ela tem todo o direito de ir numa delegacia da mulher, principalmente delegacia da mulher, tá, gente? Eu oriento sempre a ir para a delegacia da mulher, porque é especializada, o acolhimento é diferente de uma delegacia normal, tá? E essa mulher procurar realmente denunciar esse cara, denunciar essa pessoa e tentar não viver mais esse relacionamento, porque isso só está provocando o ódio e aquilo vai aumentando e sabe-se lá onde vai chegar, né? Então eu oriento esses médicos a acolher, fazer o acolhimento dessas mulheres. Tá, eu Talvez eu vou não falar um pouquinho de alguns comportamentos que são comuns em eventos assim, tá bom? Então, sei. para médicos ou quem quer que seja que esteja assistindo e tal, mas isso acontece mesmo, né? Porque às vezes a violência acaba sendo um pouco maior e essa mulher precisa buscar um socorro. Acontece que normalmente o abusador ele vai junto com a vítima para o hospital e ele faz questão de entrar na consulta, tá? Então, esse normalmente é um padrão. A gente não vai dizer que sempre é assim, mas na maioria das vezes é assim. Então, fiquem atentos a isso, porque esse homem vai estar junto. E aí, você vai pedir o relato do que aconteceu, você vai ver que o cara vai tomar a frente para falar o que aconteceu e a pessoa vai concordar. Então, eu tô falando de algumas coisas que normalmente acontecem, né? E aí, você dá a voz para a mulher e pede para que ela repita a história para ver se existe algum tipo de incongruência na história. Porque, normalmente, quando você mente, você não consegue falar com tantos detalhes a mesma mentira. Então, essa é uma forma de você conseguir identificar ali. Porque, normalmente, esse agressor, ele tá perto, né? Então, assim, inclusive com o abuso infantil é a mesma coisa, né? O pai abusador, ele vem na psicóloga, ele quer saber a opinião da psicóloga, o que a psicóloga acha. Ele é um pai presente, ele não é um pai, né, ausente, assim. Então, o abusador vai estar junto. E é importante que você possa levar essa mulher para um local onde ela possa estar sozinha, porque se você abordar isso na frente, é a mesma coisa com criança também, criança que sofre violência na escola. Se você pegar na frente de todos os alunos, virar e falar, olha, seu pai te bateu, aquela criança ela não vai conseguir se abrir com você. Então, leva essa mulher para um soro, de repente, para onde o marido não possa acompanhá-la, e aí você pergunta mesmo, olha nos olhos e fala, olha, eu acho que não foi bem isso que aconteceu e eu queria que você soubesse que a gente tem um respaldo aqui para ajudar, porque aí você pode acionar, né, tanto a polícia quanto fazer a denúncia, enfim, entrar em contato com autoridades que vão estar preparadas para isso. No caso da violência contra a criança, que também acontece muito em casos de violência doméstica, é o conselho tutelar. Acionar o conselho tutelar e pedir as medidas cabíveis ali, judicialmente falando, né? Para aquelas crianças. Então, professores que estiverem acompanhando a gente que conhece, assim, nunca expor, porque na hora que você expor, a pessoa ela vai recuar. E aí, com esse olhar de acolhimento mesmo, sabe? Ó, eu queria que você soubesse que existem algumas formas que a gente pode lidar com isso, porque infelizmente quem agride uma vez tem grande chance de agredir novamente. E às vezes até o ponto de você ir parar no hospital, você já apanhou tanto antes disso, né?
Você já viveu tanta coisa ruim antes disso, que aí você foi parar no hospital, mas nossa, o que teve de surra anterior? Então, assim, é um cara que não vai parar. Infelizmente, esse Não. cara, ele vai agredir mais, né? Se E não isso for é essa mulher, será patológico. outra e outra, porque a doença está dentro dele. Não, nem sei se isso pode ser qualificado como uma doença, né? É, Mas, porque, na verdade, assim, o ciúmes, ele é patológico, né? Assim, na verdade, ele tem um grau, né? Dependendo, assim, a gente fala, ah, ciúmes apimenta a relação, não sei o quê, mas ele tem que ser bem medido, né? Tem que ser, assim, a pitadinha mínima, né? é, Porque, sim, tem o fundo patológico, tem um monte de questões que estão por trás. Ele está perguntando, assim, se o prontuário médico pode ajudá-la no processo judicial. Pode, ou pode. se pode. Só Não que o só o prontuário médico prontuário, é quanto o relato do sigiloso, né? médico, né? Sigiloso, então só a parte tem conhecimento disso. Então, se ela requerer o prontuário, levar numa delegacia com provas, isso daí ajuda muito. Até, inclusive, a lesão corporal, né? Qualificar a lesão corporal se é grave, se é média, se é leve, né? Tudo isso daí, juridicamente, é importante. E tem essa casa brasileira que a gente volta a falar que é um lugar que dá toda essa assistência psicológica, assim, então ele também pode aconselhar. Depois, como a gente falou no começo, não sei se estava todo mundo aí, a gente Vamos falar. coloca informações direitinho, o site da denúncia, eu vou colocar nesse post, a gente coloca também o 80, né, nos casos. Zero. E, gente, Isso, a Kátia falou de um aplicativo, tá? Que chama Penhas, em que isso. você pode indicar para mulheres que você acha que estão sofrendo violência e que entre nós mulheres a gente pode se ajudar, homens e mulheres também podem se ajudar. Isso. Então, assim, combinar de repente com o vizinho para ele te dar um sinal de alerta de que alguma coisa está acontecendo e com isso essa pessoa poder, né, ter um recurso ali, tipo de repente fazer uma marca na porta, alguma coisa que o agressor não possa O que não identificar. pode ser, eu repito, essa história de casamento, marido e mulher, Briga de ninguém marido e mete mulher, a ninguém colher. mete a colher, né? Isso daí não existe. Mete a colher sim, se tiver violência, a gente tem que se ajudar sim. E esse médico aí, parabéns pela iniciativa dele, como homem, de estar procurando, Tanto sabe, auxílio, né? Mas ter olha, eu conheço informações. pessoalmente o Dr. Tiago, assim, é um amor de pessoa, viu? É uma pessoa. E não só ele, tem vários homens que estão acompanhando a gente aqui. Eu Né? curti Engraçado, muito para mim não isso. aparece. Não O aparece no Gilson tá aí, não aparece, ó. A Tati tá mandando parabéns pra nós. A Karina mandou coraçõezinhos, tá mandando um monte de coraçõezinhos. É legal que o pessoal tá compartilhando e tem gente entrando Tem aqui, bastante então que tá paciente sua acompanhando. também aí, né? Que Muito legal. legal, e tem bastante homem. O Gilson tá aqui também, viu, Carl? Ah, Gilson, que legal. tem um monte de homem. Eu tô vendo um monte de rostinho masculino aqui. O pessoal não Fico tá feliz. perguntando, mas pelo menos tá acompanhando, tá assistindo, tá vendo de que forma que pode ajudar, porque eu acho que é como você falou, todo mundo tem um caso, infelizmente, né? É, Infelizmente, todo mundo tem um caso. Às vezes a própria pessoa vivenciou isso entre os pais, ou conhece alguém, ou tem uma amiga, ou sabe de algum caso. Infelizmente, assim, é algo que acontece com muita frequência, né? e É muito assim, grande voltando à pandemia, a gente está muito estressado dentro de. também. Então a gente está brigando muito, casal. É normal, 24 horas. Tem o quê? Tem mais de um mês que a gente está trancafiado Tem. dentro de casa, saindo para ir no mercado e voltando. Então, assim, tem filho, criança chorando, pedindo, mamãe, papai, eu sei porque eu tô passando por isso, meu filho tá grudado em mim. Então, assim, a gente tem que tentar ter uma calma, tentar ter mais, sabe, ser mais maleável, respira fundo, tá na sala, vai pro quarto, vê que vai ter um atrito, sabe, assim, tentar evitar ao mínimo ficar se expondo a discussões, porque o cara bebeu uma cerveja, tomou um drink, tudo isso daí vai gerar problemas. Então, o homem que às vezes nem é agressivo, nem grita, vai passar a gritar, e tá tudo assim, no controle, né? Você que é psicóloga, Não, assim, tá dentro do esperado, porque na verdade eu até cheguei a comentar isso na live anterior que eu fiz. É uma forma que a gente tinha com os cachorros de irritá-los, de deixá-los mais agressivos, era aprendendo. Então, para as pessoas que tinham quintal em casa e elas compravam um cachorro, elas deixavam 2 semanas o cachorro preso em coleira curta, porque aquilo gerava agressividade no cão. E a gente está vivendo isso, tá todo mundo preso na coleira curta, né? sim.
Então é normal, assim, a gente tá mais agressivo, a gente tá mais intolerante, a gente tá. Porque assim, enquanto ainda era 2 semanas, você fala, ok, eu aguento. É. Foi até gostoso, vai, fala sério. Você fala, putz, uma semaninha em casa, quem não quer, né? Delícia, não sei o quê. Só que aí Família. você assistiu as séries que você queria, aí você não sei o quê. E aí, assim, uma outra coisa que eu posso estar errada, mas eu lembro que na época que eu estudei psicologia, faz tempo já, a gente leu ali uma pesquisa que falava que uma coisa que gera muita briga entre casais é Dinheiro. financeiro. É. E que a maior causa de divórcios, eu não sei se ainda se ainda se mantém, porque os anos passaram e as coisas evoluíram, hoje as mulheres são muito independentes e tudo mais, mas também era a questão financeira. Sim. Então, assim, e a gente está vivendo um momento de crise financeira. Eu sei de um monte de gente que perdeu o emprego agora. Acabou de ser mandado embora. Então, assim, além de tudo, a gente ainda tem a incerteza financeira que gera muito conflito já e que você fica angustiado, porque, sei lá, você tá tendo crise de ansiedade. Aí fala, vai fazer exercício. Mas, meu, você acabou de perder o emprego, você não tem a menor vontade de fazer Você exercício, quer beber, né? comer. Assim, para quem tá conseguindo se manter, ok, mas para quem tá devendo no banco, para quem não sabe, tá olhando para a mesa e não sabe se dia de amanhã vai ter comida, a coisa já vai ficando mais alarmante, né? E uma situação que é diferente de antigamente, que você podia pedir dinheiro no farol. Hoje você não pode. Então, assim, você não pode. Você vai fazer o quê? Você não pode sair pra rua, você não pode fazer bolo, café e ir pro ponto de ônibus e falar, bom, seguinte, vou vender café Imagina a aqui. família que tem 5, 6 filhos que moram naqueles barracos, assim, enfim, naqueles lugares mais humildes, todo mundo ali junto, não pode sair porque vai pegar coronavírus, não pode ficar em casa porque está brigando. Eu até postei uma matéria no meu Instagram dizendo que na China os divórcios aumentaram, né? Eu vi, até comentei nessa matéria. Por conta disso, porque e tem muita gente também se conhecendo, então a gente também tem que ver o lado positivo disso, né? Tem muito casal se conhecendo, marido e mulher que só se viam de manhã e à noite porque trabalhavam o dia inteiro, pegavam o filho na escola à noite, então os filhos estão mais próximos, estão, sabe assim? Então assim, a gente também tem que pensar e tentar ver as coisas de um lado positivo, né? Tentar ficar mais em casa, vamos ficar mais em casa, então vamos ser mais um pouco mais família, vamos tentar diminuir as discussões, colocar, se tem algum problema com seu marido, sempre conversa, tenta, né? Também tem casais que estão se reaproximando, eu tive 2 divórcios que iam virar divórcio, agora não vão virar mais divórcio. As famílias se uniram, estão tentando, então assim, também produtivo, meu, super feliz, assim, não tenho essa de, mas vai perder, né? Não tem problema, o importante para mim é a família, né? Que esses casais se entendam, que realmente sintam o que é estar junto, né? Então, eu acho que, assim, além do nosso papel social de falar o direito, a psicologia, para ajudar essas mulheres, a gente também tentar conscientizar os homens, né? Dessa violência. Homens tenham mais calma com as mulheres, assim, a gente também está tentando, é filho, é casa, é trabalho, é o marido que tem que cuidar também, porque a mulher tem esse papel ainda de, né, acolher o marido, sabe? Então, assim, eu acho que a gente também tem esse papel de tentar estimular as pessoas para o melhor, né? Sem dúvida. Não, a gente já está vivendo um cenário que é muito ruim, né? Assim, o cenário de hoje ele já não é muito positivo. Então, se a gente só focar no lado negativo, é pior. E se dá para ser evitado o conflito, que se evite o conflito, né? Que a gente anteriormente estava falando de casamentos que já realmente já não tem mais liga, né? Que a coisa já está muito ruim. E eu acho que é importante falar da instituição Casa, é isso? Casa da Mulher? Como que é? Casa da Mulher brasileira. Casa da Mulher, pode ir com os filhos. Talvez essa seja uma dúvida. A mulher não tem que ir sozinha, não. Os filhos são acolhidos juntamente com as mulheres na casa brasileira. Então, para essas mulheres que têm filhos e que talvez sintam que, poxa, como é que eu vou sair de casa e vou deixar o agressor com os meus filhos? Mas, na verdade, os filhos são acolhidos juntamente com as mulheres. Tem uma questão que você falou dos filhos e da mulher, é assim, tem muita mulher que fala assim, puxa, eu vou fazer um boletim de ocorrência contra o meu marido e meu filho. Se ele vai preso, vai deixar de prover, porque vai deixar de pagar as contas, né? Vai ser mandado embora. Tem muito homem que trabalha em multinacional. Chega uma denúncia de violência doméstica, de um estupro, de alguma coisa,
infelizmente, o emprego desses homens, né, corre isso. Então, elas também seguram de fazer as denúncias por conta disso. É aquela história do dinheiro, da dependência financeira, né? Então, assim, eu sempre oriento meus clientes assim, você tem que tomar essa decisão e depois que você tomar, você tem que arcar com as consequências dela, respirar fundo, procurar um psicólogo, porque a briga e a batalha vai ser árdua, tanto para você quanto para os seus filhos. Mas, se você não fizer isso hoje, amanhã você pode não estar aqui nem para fazer. Então, é uma decisão, né? É uma decisão importante. A família Margarina, né, vai acabar, né? E aí a gente tem que buscar o melhor pra gente, né? Eu ri aqui porque o Gilson mandou uma pergunta boa aqui, ó. A Gilson Neiva, tá? Vocês também são procuradas por homens que sofrem algum tipo de abuso? Eu vou responder, posso? Ele quer procurar a gente? Ai, tô achando, hein? Eu recebi um caso uma vez, jurídico, de um homem que sim, foi o único, tá? Não teve outros. Na verdade, a mãe, ela batia nas crianças e aí ele queria a guarda das crianças e ele foi fazer um exame de corpo de delito. E nesse exame o médico falou assim, ó, é o seguinte, se você devolver essas crianças para a mãe, você estaria agindo como se fosse um colaborador, ele esqueceu o nome Isso, você tá junto no crime, porque você sabe o que está acontecendo. Então ele fugiu com essas crianças e aí ele estava precisando do auxílio psicológico. E aí, enquanto a gente foi fazendo a parte psicológica, né? O relato psicológico, ele chorou muito. E aí ele confessou que a mulher batia nele, falava um monte de coisa feia pra ele, dessas coisas também, assim, de agressão, de que ele era gordo, que ele era um homem feio, que ele era capaz, de que, assim, foi a única vez, mas sim, e chorando. E o pior foi que ele falou que, assim, no caso dele, era muito pior, porque ele não tinha nem como se defender, porque as pessoas riam dele, se ele falasse isso, que ele apanhava de mulher. Acha que... Aí vem o machismo, né? Porque acha que ele apanha a mulher, ele é um frouxo. Isso. É cúmplice, é isso mesmo, Rafa. Obrigada, viu? Cúmplice, é isso. Que ele estaria atuando junto com ela. Eu nunca peguei casos assim de... Foi o único. Assim, dos 10 anos que eu trabalho com a parte jurídica, foi o único caso, mas aconteceu. Tá vendo? O machismo vem até das próprias mulheres, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que talvez até, muita a gente foi criado no machismo. A gente nasceu com machismo. E a gente está desmistificando natural. Isso. Ó, falta 2 minutos para a gente, 1 minuto e 6 segundos para a gente encerrar. Quer deixar um recado aqui de finalização, de conscientização? Só finalizando, eu vou colocar no post, né? Dizendo direitinho os sites, o Disque Denúncia, como entrar fazer um boletim de ocorrência eletrônico, vou colocar tudo lá na página do Neiva Advogados. Vocês sigam aí e quem tiver interesse, quiser me mandar um direct, estou à disposição. Boa sorte para todo mundo aí na pandemia. Obrigada, viu, gente? Obrigada por terem acompanhado. Obrigada, viu? De verdade, de coração. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau a todos.